Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Ministério Cast, dessa vez sem o menino Felipe, que nos deixou uma semana, mas eu sou o host essa semana, então vamos lá. Eu sou o Xixa Kaiser, editor de podcasts e especialista em inovação. Eu sou Stefano Venturato, co-host de um case para chamar de seu. Não sou o Felipe Scarinci, mas também sou apaixonado por contar histórias e não por inovação. Apesar de ser um pouco apaixonado por inovação também. Eu sou a Laura, engenheira química, pós-graduada em filosofia e o amor da vida do Xixa. Eu sou a Catarina Schnorr, mais conhecida como Cate, diretora da Cate Calçados e apaixonada pelos 4 filhos, homens, e agora com um neto chamado João Pedro. Então, já pegando essa do gordinho do JP, eu queria desejar aqui um feliz dia do gordo, em homenagem a um mês que eu fiz com o Nick de nutricionista, que é meu irmão, e ele emagreceu 2 quilos e eu emagreci 200 gramas quando eu tinha 12 anos e ele 14. O Xixa perdeu tempo, não perdeu peso, no caso. Eu comia muito mais na nutricionista do que no normal. É hambúrguer, toda hora, hambúrguer diet. Boa. Eu quero desejar um feliz dia do veterinário, já aproveito e mando um beijo para minha cunhada, a melhor veterinária que eu já conheci. Eu quero desejar um feliz dia da prevenção contra o suicídio e lembrar que setembro é o mês da prevenção, o mês contra o suicídio, setembro amarelo. E eu recomendo todo mundo fazer terapia. E quem acha que não precisa é quem mais precisa. Fica aí a dica, amigos. E eu quero desejar um feliz dia do administrador, que foi essa semana, né? Eu que tenho 2 administradores formados na família, que é os 2 filhos mais velhos, e a todos os administradores do mundo. Beleza, então estamos todos aqui apresentados e antes de começar a nossa pauta, a pauta dessa semana é para contar a história da Catarina Lúcia Schnorr, conhecida também como minha mãe, e depois a gente vai falar a história da Cate Calçados, que leva o nome dela e é a empresa fundada pela mesma. Mas antes de falar a história da dona Catarina, nós temos o nosso incrível e majestoso Mokai Game. O nosso Mokai Game, mudou de nome, né? O falecido Ministério Game, agora é o Mokai Game. Vai ter hoje a disputa entre a Laura e a minha mãe. E quem das duas conseguir ganhar, ou pelo menos fizer 5, no caso, né? Quem ganhar vai ganhar o buffet, ou quem tem que fazer pelo menos 5 para ganhar, tá? Se a disputa for 2 contra 1, aí não ganha, nenhuma das duas vai ganhar nada. Mas, baixando o aplicativo Mokai Express, M-O-K-I Express, você tem direito a 15% de desconto usando o cupom MinistérioCast. Então, fica aí já o nosso ilustríssimo patrocinador. E agora nós vamos à batalha medieval de foice entre Laura e Catarina, as donas do champanhe. Gente, eu quero muito ganhar, viu, Kátia? Ô, Laura, se tu ganhar, tu divide comigo? Divido. Vamos fazer esse... Se tu ganhar, tu divide. Mas todas as pessoas ganham. É bom a gente já falar que são frases mais low budget dessa vez, né? Porque o senhor Felipe Drebs não fez a seleção das frases, então sobrou pra gente. Então a gente já pegou umas frases um pouco mais antiquadas, assim, de um jeito um pouco diferente dos clássicos ministérios e Mokai Games. As frases, elas não estão seguindo o padrão Felipe Drebs, mas a gente vai tentar chegar num posto. Então vamos lá, frase 1. Botando na tela aí para vocês. O meu pedido é que o povo pare de dar atenção a esse fluxo de insanidade que está se originando na boca desse mentecapto. Quem disse isso? Lula, o Lully ou Lula Molusco? Eu acho que foi o Lula Molusco, porque o Lula não ia conseguir falar mentecapto. Bem provável. Eu vou de Lula. Olha só, já temos uma disputa acirrada no primeiro e a Laurinha levou o ponto dessa vez. Porque ela realmente usou um argumento muito bom, na verdade, para tal. Foi bem inteligente mesmo. Apesar de eu imaginar um mentecapto saindo com um pouco mais de dificuldade da boca do Lula, mas Lula Molusco. Então vamos para a frase 2.
que é: a loucura de Deus é muito mais bonita do que a sabedoria do homem. Quem disse isso? Papa João Paulo II ou Papa Francisco? Uma disputa de papas, hein? Eu vou de João Paulo II. O Papa Francisco é o que? É depois do João Paulo II, né? Não, não, o Papa Francisco Eu não tá sei. agora. Tá, então é depois do João Paulo II. Não, teve Não, o Bento no meio. Teve o Bento. Ah, o tá, Bento, não, tá, mas o quis Bento- dizer, não imediatamente Bento depois, Logabaca. mas depois. Sim. Tá, Sim, o Papa eu só Francisco, acho... no caso, tá agora. É o que é o Papa agora. Tá, entendi. Eu acho que esse novo Papa aí, ele é mais loucão, então ele ia falar de loucura. Talvez o João... Eu ouvi isso, assim, que esse novo Papa, ele era mais cabeça aberta, e acho que loucura, não sei, não imagino sair numa cabeça conservadora. Então vamos ao contrário. Papa Francisco. Então, dessa vez, a dona Catarina acertou a frase. Foi o Papa João Paulo II que largou essa maravilhosa pérola. Então, vamos lá. 1-1 no placar. Vamos para a próxima frase. O amor é maior que qualquer padrão. Quem disse isso? Juliette ou Alvo Dumbledore? São duas pessoas idênticas, né? Ah, a Kátia não vai saber quem é o alvo Dumbledore. Eu não sei, mas eu vou. O amor é maior que qualquer padrão. Eu vou Tu sabe nesse quem é que é a alvo Juliette, mãe? Dumbledore. Que eu não sei Tu quem sabe? é. Não sabe quem É o Papa do não Mundo sei. Mágico, Cati. Ele é do Harry Potter. Harry Potter. Não, perguntei se ela sabe quem é Juliette. Essa eu sei, ganhou Big Brother. Tá. Todo mundo sabe, o maior influencer Não do quer Brasil. Não tem Mas como. enfim, faça suas escolhas. Ah, então vou de Juliette, né? Porque, sei lá. Não tem muito isso. Acho que o Dumbledore ia ter uma coisa mística antes, assim, não ia falar tão direto. A mãe já respondeu o Dumbledore, é isso? Sim. Então quem levou o ponto dessa vez foi a dona Lau. Foi a Juliette que falou essa frase. Essa aí foi o Stefano que escolheu, hein? Só pra deixar claro, já dá pra ter uma noção, assim. Ah, eu primeiro que tava no Google, cara. Tava complicado. Vamos pra próxima. O amor supera a justiça. Justiça é dar ao outro o que é dele. Amor é dar ao outro o que é meu. Quem disse isso? Jesus Cristo ou Papa Bento XVI? Nossa, essa aí eu acho que é bom ler de novo. O Felipe leria de novo. Diria que essa é uma frase um pouco difícil. Tá, então vamos lá, vamos à releitura da frase. O amor supera a justiça. Justiça é dar ao outro o que é dele. Amor é dar ao outro o que é meu. Quem disse isso? Jesus Cristo ou Papa Bento XVI? Papa Bento XVI. Então eu vou de Papa Bento XVI, que meus conhecimentos religiosos são baixos. E quem disse isso foi o Papa Bento XVI. Então, Kátia sabe tudo, mano. Um 3-2 para Lau, mas acirrado ainda aqui nas frases de Papa. Estamos... Qual é o nível mínimo para ganhar o rodízio? Tem que acertar 5, tem que acertar 5. Tem que acertar mais 2, pelo menos, para ter um sushi na roda. Laura tá perto. Vamos, Kátia. Vamos lá, então. A próxima frase é: o sonho do pobre é comprar um carro. Pô, mas daí todo mundo sabe essa resposta aqui. Quem disse isso? Caco Antibes ou Paulo Guedes? Tá tão absurdo, cara. Olha, eles têm frases muito parecidas, hein? Caco Antibes é o personagem do Sai de Baixo, né? É o próprio. Pois é, Caco uma leve Antibes. lembrança. Tá se mastigando internamente. Triste é ver que a Laura tá nessa dúvida, cara. Quando a gente vê que o Brasil chegou num ponto em que a Laura tá com dúvidas sobre ministro da Economia ou Caco Antibes. Depois da empregada aí pra Disney, né? É meio... Tá bom. Então eu vou Caco Antibes pelo bem da humanidade, que ele não tenha dito isso. Então temos um 4-3. Acertaram ambas.
Ah, Eu ainda diria bem. que o Paulo Guedes é bem capaz de já ter dito isso também, cara. Bem capaz. Talvez por baixo dos panos tenha rolado essa frase já. Sem ser captado. Então vamos para a frase 6. Quem disse isso? Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. Quem disse isso? Papa João Paulo II ou Papa Francisco? João Paulo II. João Paulo II. A Laura tá copiando, não pode. Ai, gente, mas essa pergunta é muito injusta comigo, né? Eu não sei nada. Agora, Foi eu 3 quero perguntas de salientar- Papa. Eu não sei nem quem é o Papa. Eu quero salientar a vocês que essa frase eu escuto desde criança, que Deus nunca dá o fardo maior do que a pessoa pode carregar, que é muito semelhante. Então é difícil tu atribuir ela, né, a alguém, porque a gente escuta isso, eu escuto isso, eu venho de uma família muito religiosa, e quando a gente sofria muito, sempre ouvia assim, ó, ai, Deus nunca dá o fardo maior que tu pode carregar. Então essa pergunta, não sei se só tem esses 2 autores, deve ter outros também. Eu já ouvi uma outra versão, que é Deus dá o filho conforme o cobertor também, né? Então já tem outros. É que o ponto das frases é quem disse isso mais rápido na busca do Google da internet, não é quem de fato disse isso. Então, tem que se basear pela pesquisa mais rápida do Google. E quem disse isso foi o Papa Francisco. Então, ambas erraram e estamos no 4-3. Ah, não. Achei contestável. A Laura errou? Vocês ela copiou ela você. tá te copiando em todas? Não, a outra eu falei ao contrário, a Kátia acertou. A próxima é a última, Chit? Não, tem mais 2 ainda. A frase 7. Essa aqui. No final das contas, será muito difícil salvar um rico. Quem disse isso? Jesus Cristo ou Karl Marx? Comunista, socialista. Fala tu primeiro, Laura, porque daí agora tu não vai me copiar. Bui. Uau. Chamou pra xixa? Karl Marx. Eu também vou dele aí. Me copiou, Kátia? Quem é que foi Karl Marx, né? Foi um homem Papa, muito né? importante. Um Papa. E quem disse isso foi Jesus Cristo. Ambas erraram novamente. Xixa, fala os versículos, capítulos. É verdade. É boa. Esse a gente mostra. Isso foi Jesus Cristo. Em Lucas 18, versículo 18, 30. Não sei se eu li do jeito certo, mas acho que eu faltei a aula de catequese que ensinavam isso. Então vamos para a pergunta número 8, que vai... Se a Laurinha acertar, ela ganha o sushi. A mãe já não tem mais direito à vitória do sushi. Pode estar um empate técnico. Empate técnico, daí depois a gente decidiu o que a gente faz. Mas vamos lá. Essa aqui foi eu que fiz. Essa aqui eu quero que a Laura responda antes, tá? Deixar só isso aqui. É complô pra mim. Envelhecer suaviza um pouco a pessoa. Um monte de medos desaparece. Quem disse isso? Richard Gere ou Papa Francisco? Vai lá, Laura. A Laura começa. Nossa, acho que essa eu não sei não, hein? Envelhecer suaviza um pouco a pessoa. Um monte de medos desaparece. Aí tá errado, né? Desaparecem, né? Faltou. Talvez eu não tenha copiado o M no uma final, coerência. O Ctrl-C, Ctrl-V da frase. Mas tu copiou o ponto e as aspas. Bom, então acho que é erro de tradução. Vou no Richard Gere. Eu vou no Richard Gere também. Mas não tô copiando a Laura. Que a Catarina é reto no Richard Gere. Então temos um buffet 5-4, ambas acertaram. E a Laurinha conseguiu chegar na cota mínima do sushi. Valeu, e ela acaba de ganhar Digo! um buffet do Digo do Mokai, que é o primeiro Vamos 24 vai sair, dividir, que a galera não. que ganhou antes. Eu só queria falar uma coisa. Teve das 8 perguntas, 5 foram relacionadas só entre um papa e outro. Então, eu diria isso também. Foi um Mokai Game, referências pop e papas. Então, esses 5 pra mim equivale a 8, praticamente. Tá bom, Kátia. Como eu falei, nós vamos lá. Não sabia nem quem era o papa atual. Não, mas ali o erro de concordância da frase me levou a crer que era erro de tradução. Olha só.
Eu tenho que melhorar meu copia e cola do Google. Bom, então vamos lá, vamos à pauta da semana, que é a história de Catarina, a parte 1 da pauta da semana, no caso, que é a história de Catarina Lúcia Schnorr. Agora, Catarina, tu vai nos dar o dom da voz, e tu vai ser a que mais vai falar, mas a gente vai fazer intervalos durante, e quando a gente tiver dúvidas, e a gente gostaria de saber do teu ano zero, do ano do nascimento de Catarina, como é que foi a infância, a adolescência, momento adulto, e agora o momento que tu é vovó do JP. Vamos lá por partes. Pode dar uma agilizada, assim, no que tu não quiser contar muito, mas vamos lá, né? Tentar dar um pulinho para a gente não ficar até amanhã de manhã aqui, né? Porque 60 anos em 15 minutos é complicado de falar mesmo. Eu sou natural da cidade de Campo Bom. Eu tenho 11 irmãos, no caso, meu pai é Isidório e Ruda Schnorr. Sou a filha mais nova. Eu venho de uma... Fala o nome de todos os irmãos em ordem do mais velho ao mais novo. Bom, todos os meus irmãos têm 2 nomes, né, mais o sobrenome, e todos, assim, são focados. Quando nascia um, o pai e a mãe iam no calendário, olhavam o dia religioso e abordavam aqueles ali. Então, eu vou começar do 11º, de cima para baixo, tá? Maria Terezinha, José Aurélio, Helena Angélica, Inácio Antônio, Ricardo Isidoro, Cecília Berta, Carlos Roberto, Francisco Xavier, Agostinho Vitor, Luiz Gregório e Catarina Lúcia. Todos com nome de santos, né? Dá para entender, né? A gente tinha... A nossa origem era muito pobre, muito pobre. O meu pai trabalhava bastante. Nós nunca tivemos televisão e carro, quer dizer, carro a gente nunca teve, televisão eu fui ter em casa quando eu tinha 12 anos de idade. Uma coisa que me marca muito, e que para a geração de hoje eu acho que desconhece total, nós morávamos em 2 chalés na Avenida Brasil, em Campo Bom, e os irmãos moravam num chalé e o pai com as filhas no outro chalé. Nós não tínhamos banheiro dentro de casa, então a gente tinha que ir para a rua de noite para fazer xixi, ou a opção era ter um pinico embaixo da cama, né? Então eu estou falando algo que para a geração de hoje desconhece total. E além disso, o banheiro não era banheiro de puxar descarga, era um chamado cabungo, né? Então, para vocês terem ideia da onde que a nossa família veio, de quão pobre a gente não tinha condições, mas nunca faltou comida na mesa e nunca faltou princípios de educação e respeito. Isso é uma das coisas que fez ser quem eu sou hoje. E eu agradeço demais a educação que eu recebi dos meus pais, que foi muito dentro da honestidade, e por isso que eu valorizo cada detalhe da minha vida, as oportunidades que chegaram na minha vida, eu sempre valorizei e sempre aproveitei ao máximo, me dedicando, me esforçando para fazer o melhor de mim, né? Era muito difícil na época. Mãe. Pode falar. Algum momento chegou a morar todo mundo junto na casa? Porque tu e tua irmã mais velha tem muito tempo de diferença, né? Não chegaram a morar juntas, né? Não, a minha irmã mais velha, ela tem exatamente 15 anos mais que eu. Então, em 15 anos, nasceram 11 filhos. Quando ela tinha, talvez, quando ela começou a ser alfabetizada, meu pai colocou-la numa escola de freiras na cidade de Novo Hamburgo, e nessa escola de freiras ela começou a trabalhar para pagar o estudo dela, e ela acabou se tornando freira, né? Ela acabou se tornando freira, e o meu irmão, abaixo dela, também foi para estudar numa escola de padres, né? E este irmão também ficou um tempo, só que ele não ficou padre, ele voltou. E claro que desses 15 anos, depois que eu nasci, vários já não moravam mais em casa, mas a minha lembrança é as 2 mulheres, a Helena e a Cecília. Gente, eu disse a Helena Angélica antes, contando os nomes. Pelo amor de Deus, tem a Helena Angélica, eu esqueci. São 4 mulheres e 7 homens, tá? São 11, né, mãe? Não é fácil lembrar tudo. Eu, a Helena e a Cecília dormindo na mesma casa que o pai e a mãe, e os 6 rapazes, porque o Aurélio não estava mais em casa.
Eu fiz um curso faz uns 2 anos de desenvolvimento e liderança, DL, em Porto Alegre, e aí eu ganhei muitas cartas dos meus irmãos e muita coisa veio à tona de coisas que eu não lembrava. E aí eu fiquei sabendo que a minha irmã mais velha me conheceu quando eu tinha 5 anos de idade. Isso me chocou muito, porque eu não sabia disso. E porque a minha irmã mais velha, ela com, se eu não me engano, com 28 anos, ela foi embora para o Canadá e mora no Canadá até hoje, em Montreal, na cidade de Santo Bruno, que é bem próxima de Montreal. Então, eu não sabia que ela tinha me conhecido só com 5 anos de idade. E Mas vocês foram registrados na data certa, assim? Porque todos, o meu pai, eles têm meio uma dúvida, assim, do dia que os irmãos nasceram, porque eles esperavam nascer todos 2 ou 3 filhos para ir registrar, mas é mais do interior, assim, né? Então, talvez... Não, nós assim, eu sei que a minha irmã mais velha e o meu irmão chegaram a morar em Arroio da Bica, na casa dos meus avós, com meu pai e minha mãe. Isso é um tipo um distrito de Sapiranga, né, Arroio da Bica, e sempre foram registrados corretamente. Como a gente é uma data correta, como a gente é de origem alemã, eu acho que eu não estou menosprezando nenhuma origem, né? Mas eles eram bem rígidos nesse sentido, assim, né? De fazer, registrar, ir lá no cartório de cavalo, sei lá como que eles faziam, né? Mas eles procuraram sempre registrar todo mundo Mãe, tu sabe certinho. dizer onde eles se conheceram? A Ruda e o Isidoro? Onde eles se conheceram? Assim, ó, antigamente, quando eles moravam, assim, nas colônias, né? Se dizia, eles se conheciam, eram muito vizinhos um do outro, né? E o meu pai tem 5 irmãos, eram 3 homens e 2 mulheres, e minha mãe também de 12 irmãos. E na família da minha mãe aconteceu o seguinte: o meu pai casou com uma filha e o irmão do meu pai casou com outra filha. Então, gente, assim, ó, para vocês terem uma ideia, era, né, como que a gente fosse do mesmo sangue. E esses 2 familiares tiveram 11 filhos, sendo meu pai e minha mãe tiveram 11, sendo 7 homens e 4 mulheres, e o outro irmão do meu pai com a irmã da minha mãe tiveram 11, sendo 7 mulheres e 4 homens. Não, e o que é mais surpreendente é que é em pouco tempo, né, Kátia? Foram 11 filhos em 15 anos, era praticamente uma gestação por ano mesmo. Né? Eu fico Sim. imaginando uma mulher 10 anos da vida grávida. Nossa. E assim, ó, 9 partos normais e os 2 últimos foram no hospital, porque com o 10º filho ela correu risco de vida, né? Aí o médico ela teve que ir para o hospital para fazer cesárea, e aí o médico proibiu ela de ter mais filhos, que ela não podia mais ter, mas ela sempre dizia que como ela teve os 4 últimos homens, ela queria muito ter uma menininha. E aí ela colocou de novo a vida dela em risco para ter a menininha que sou eu. Ela tinha quantos anos quando você nasceu, Kátia? 48. Nossa, era bem mais velha. Bah, não fazia a menor ideia dessa informação. Desculpa, não foi 48. 48 é muito tempo, né? Foi 38. Ah, tá, mas ainda assim. Mas 48 seria. Continua sendo muito, mas 48 era Eu acho que foi complicado. 38. A minha mãe nasceu em 1923 e meu pai nasceu em 1920. Então dá para fazer um cálculo aí. Coloca 15 anos. 38, né? Eu vou por ti aí, tá? Pra mim o teu cálculo tá muito bom. Bom, Meu pai, ele. eu só queria fazer um parênteses, que o Xixa achou 38 anos para ter filho tarde, então, cara, o que você quer dizer sobre isso? Eu achei tarde, pra mim 36 tá ótimo. Pra mim 36 tá excelente, só mais 12 aninhos pra ti, Laura. 10 anos, quer dizer. Errou a minha idade. Tu tem 28, né, Laura? Eu tenho Então, 26. mas 26. retomando aqui a pauta, não querendo falar dos filhos da Lalau, que não seja importante, mas vamos retomar aqui, né, o rumo do nosso coração. Conta aí como é que foi a tua infância, como é que foi exatamente a tua infância, sei lá, teve algum... só aprendeu em casa, como é que foi chegar no colégio, qual que foi o colégio e por aí vai. A última dos 11 filhos talvez foi a mais mimada, ou não? Acredito que sim, foi a que menos apanhou, porque eu assisti muito na minha infância o meu pai colocando assim irmãos dentro do quarto e batendo de cinta. Eu nunca passei por isso, mas eles deveriam aprontar muito, né? Aprontar muito. Bom, meu pai chegou um dia assim, eu tinha 7 anos de idade,
Aí eu tenho, claro, um irmão um ano mais velho que eu, e assim era a escadinha. Para os 4 últimos, ele chegou e falou: o pai trabalhou bastante, e eu vou conseguir pagar a escola particular para os 4 últimos filhos, né? Então, a gente estudou na escola Santa Terezinha, que é uma escola de freiras que existia, que agora é uma escola que existe ainda em Campo Bom. O ano que ela foi fundada, eu entrei. Mas vocês não imaginam o que eu honrei. Vocês não têm ideia de que eu honrei o compromisso de dar de retorno ao meu pai a escola particular que ele me pagou. Era um compromisso comigo mesmo. Então, eu entrei no pré e eu saí na 8ª série sem nunca ter rodado. E eu confesso que não foi fácil. Não foi fácil. Foi com muito esforço, porque eu não vim dotada de uma inteligência, uma sumidade. Eu tinha que estudar bastante, me esforçar muito para entrar na banda da escola na época. Banda era um orgulho a gente poder tocar na banda da escola. Tinha que ter notas acima de X e nunca podia pegar recuperação. E para mim aquilo ali era um desafio violento. E eu consegui tocar na banda. O que você tocava na banda? Eu até me emociono porque para jogar handball, eu jogava handball, tinha que ter notas boas, tudo eles vinculavam, né? Tu podia praticar o esporte que tu gostava, a gente tinha educação física, claro, normal, mas tu podia praticar o esporte que tu gostava, assim, mas tu tinha que ter nota boa, senão tu não participaria da seleção. E coisas que marcaram, assim, a minha pessoa foi quando aconteceu um fato de ser feita uma seleção na cidade de Novo Hamburgo, a Sociedade Ginástica, e daí veio, tipo assim, um olheiro, ia para as escolas e olhava quem jogava bem handball para poder ir jogar na dita seleção. E eu fui escolhida junto com uma colega minha, e eu fui treinar, então, na Sociedade Ginástica em Novo Hamburgo para participar da seleção de handball. E foi muito bacana, foi uma experiência muito boa para mim, né? Meu pai tinha muitos princípios, assim, ele era muito rígido, né? Então, uma das coisas que me marcou muito, eu estudei, então, no Santa Terezinha, e com 14 anos eu fui estudar à noite, na escola 31 de janeiro, em Campo Bom. E com 14 anos eu comecei a trabalhar. Para você poder estudar à noite, você tinha que trabalhar. Tinha que ter a carteira assinada, né, na época. Então, eu comecei a trabalhar num escritório de contabilidade, onde eu trabalhei por 6 anos, né, até casar, até eu era auxiliar de contabilidade lá. Na minha época se fazia, tipo, o registro de tudo com eram umas folhas que tu colocava um pano, e daí tu apertava bem, aquilo ali passava a noite toda numa prensa, e o livro caixa era isso, o livro contábil era isso, né? Colocava numa prensa, usava uma espécie de uns paninhos assim, e daí aquilo ficava tudo registrado ali. E aí eu fui estudar à noite, eu tirei administração de empresa à noite, os 3 anos, e com 16 anos eu me formei, então, diz no ensino, no segundo ensino, que se diz o ensino médio, né? E aí eu fiz o vestibular, e para relações públicas na Fevale em Novo Hamburgo, e passei. E eu só não consegui terminar e tal, porque como a condição era baixa, eu pagava 2 cadeiras com o meu salário, e a gente sempre entregava todo o dinheiro em casa, né? Então a autorização era pagar 2 cadeiras por semestre. E aí depois surgiu o fato que com 16 anos eu conheci o Carlos. E aí depois vem na outra história, né, Xixa? Eu conheci o Carlos e casei com 20 anos. Então, a gente botou na nossa cabeça que nós ia trabalhar, ia pegar as oportunidades que a vida ia nos oferecer. Então, eu parei de estudar, né? Eu tranquei a matrícula. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa parte da vida aí de, enfim, infância, adolescência. As suas outras irmãs também estudaram, trabalharam fora, ou era diferente, realmente? A irmã mais velha, no caso, essa que eu te falei, que ficou no internato, assim, numa escola, Na escola ela, você imagina, quando ela tinha 28 anos, ela foi embora para o Canadá. Sim. Ela já mora há 55 anos lá, ela constituiu família lá. A outra era ferrenha também, ela era estudante, ela que conseguiu um emprego para mim no escritório de contabilidade, nós trabalhamos juntas, nós duas, e a outra, quer dizer,
que estava em terceiro lugar lá, a Helena Angélica, ela nunca gostou muito de estudar. Ela nunca foi muito do estudo. O sonho dela era ser freira, acredito eu, né? A gente conversava assim, mas até não se concretizou. E ela é cuidadora de pessoas, assim. Hoje ela está com 71 anos, então ela já não trabalha mais, ela é aposentada, né? Mas ela ficou solteira. A vida dela não foi nada fácil, mas ela nunca pediu uma ajuda para um pai ou uma mãe, ela sempre se virou sozinha. Eu tenho muito orgulho dessa minha irmã que é solteira, porque ela tem uma vida muito simples, mas ela sempre se virou sozinha. Não, mas é que eu acho que a sua criação, ela já mostra que os seus pais tinham uma mente muito aberta ali, né? Ainda assim, porque, assim, nesse contexto eu acabo fazendo alguns paralelos com a história das minhas tias, da minha mãe, enfim. Elas acabaram sendo forjadas para serem donas de casa. A minha mãe não, os pais dela foram muito mais... acabaram tendo um outro olhar e ela fez faculdade, enfim, chegou até, enfim, a ser pós-graduada e tal, mas normalmente esse não era o contexto normal, né? A filha mulher, ela acabava sendo forjada para ser dona de casa, para ter filhos, etc, etc, né? Era uma outra visão naquela época, né? Eu concordo contigo. No fato da minha irmã mais velha ter ficado nesse internato e ter se tornado freira, depois desistiu e depois casou, ela já tinha a cabeça muito aberta, ela era professora, e aí depois, meu pai e minha mãe sempre forçavam muito a gente a estudar, forçavam não, eles nos mostravam que o estudo era muito importante, apesar de que o histórico, assim, né, meu pai sempre dizia, tu precisa ajudar o teu irmão, que é um ano mais velho que tu, a ele ir bem na escola, porque ele estava um ano acima de mim, mas eu insistia, eu dava o meu máximo, eu lembro que a gente sentava depois do almoço, assim, eu tentava, mas ele não gostava. Ele nunca gostou de estudar. Então, é muito difícil, né, quando tu tem um objetivo de vida, onde que tu segue princípios, e as pessoas, às vezes, não era porque ele não queria, ele não gostava, ele não tinha aquilo dentro dele, né? E uma coisa muito bonita, Stefano e Xixa e Laura, é que eu tenho, depois vai entrar a loja e mistura, eu tenho loja em Campo Bom, e como eu nasci em Campo Bom e estudei todo o meu ciclo lá, eu tenho muitas professoras que são minhas clientes da loja de Campo Bom, e eu reencontrei elas no Facebook e tudo, e a gente já fez almoços junto, e elas falam muito bem da minha pessoa, e eu tenho lembrança muito linda delas. Isso é a parte mais bonita que eu acho. É as professoras do nosso primário, que praticamente nos educaram, né? Elas têm lembranças boas da gente. E, assim, a primeira turma que entrou na escola, quando foi fundada a Escola Santa Terezinha, foi a minha turma, foi eu. E a primeira turma que se formou na 8ª série também foi a nossa. Então, a gente tem, assim, um legado de muitas pessoas que eu tenho amizade até hoje, e isso, as redes sociais juntaram a gente de novo, e eu converso com eles até hoje, né? Eu tenho um ponto aí, Catarina Lúcia, que vai ser muito difícil tu conseguir desvincular a história da loja com os teus 20 anos para frente ali, mas se tu tiver alguma coisa que não seja sobre a Cate Calçados antes ali, depois dos teus 20 anos, como é que foi a existência, os teus filhos, quando é que começou a aparecer os filhos, onde é que tu botava eles, onde é que tu cuidava deles? A Cate Calçados, ela apareceu na minha vida quando eu já tinha 2 filhos, né? Então, eu vou contar antes. Após eu trabalhar esses 6 anos no escritório de contabilidade, em Campo Bom, eu casei e fui de muda para Novo Hamburgo. Lá eu passei a trabalhar numa metalúrgica, um período ali que eu fiquei 1 ano e pouco. Depois eu fui trabalhar no jornal NH e trabalhei bastante tempo ali e engravidei do Marco. Quando eu engravidei do Marco, uma coisa que eu quero deixar bem claro, né, que a gente tem empresa, eu nunca faltei o trabalho para ir no médico na minha gravidez. Eu sempre marcava médico após o horário, sempre pelas 6h30, porque eu não queria faltar ao trabalho. Isso não era um princípio meu, faltar ao trabalho para ir no médico, eu não faltava. Tanto que o meu gerente, até hoje, que é uma pessoa dos Guzmão lá, ele sempre me dizia, eu fico impressionado com a forma com que tu lida com as coisas, né? E aí eu ganhei o Marco, mas eu optei em parar de trabalhar, porque o Carlos, ele era representante comercial,
E ele, no nosso início de casamento, ele viajava de segunda a sexta, ele fazia interior do estado, fronteira, ele vendia sapato, então eu ficava sozinha. Aí eu criei o Marco praticamente sozinha e decidi abrir uma floricultura em frente à casa da minha mãe em Campo Bom. E eu fui fazer cursos de decoração, de montar buquês, de decorações de igreja e tal. E aí essa floricultura, eu e minha mãe, a gente começou a tocar. Então a gente comprava as plantas e revendia, né? E foi uma coisa muito boa, porque daí eu ia de segunda a sexta, ficava na casa da minha mãe. Quando o Carlos chegava, eu ia para Novo Hamburgo. E aí criamos, então, o Marco desta forma. Após eu engravidei do Luiz Paulo, e aí a floricultura existia na época do Luiz Paulo também, só que daí eu estava na minha casa em Novo Hamburgo, ainda não tinha o Luiz Paulo, uma senhora veio colocar umas cortinas na minha casa e ela falou assim para mim que o marido dela queria vender uma loja na Magalhães Calvé, e aí surgiu essa ideia, e daí eu decidi fechar a floricultura, porque a flor, quando ela perde o ápice dela, tu tem que cultivá-la quase um ano para ela voltar a dar flor de novo, né? A planta em si. Então eu perdia muito. E o sapato, se eu não fosse vender, eu podia liquidar. Eu não perdia ele, né? Então eu criei o Preto e o Marco. Praticamente a gente então conversei com o Carlos e a gente decidiu então montar uma loja. Compramos essa loja aí, nós tivemos sócio no começo, montamos essa loja e eu criei os meus filhos no estoque da loja. Eu levava o Marco e o Preto para dentro da loja, nos fundos, botava assim em caixas, eles dormiam ali e passavam comigo. E de tarde eu levava eles para maternal, né? E depois surgiram. Então eu Ô, não tinha. Kati, deixa eu te fazer uma pergunta, até voltando um pouquinho na história, mas essa vontade de, sei lá, ser mais comercial, abrir uma floricultura, algo assim, era uma coisa que você já tinha fazia um tempo, assim, você sempre gostou de fazer alguma coisa assim, lidando mais com o público, alguma coisa nesse sentido, ou foi um estalo, assim, no meio da carreira, no meio de um dia, assim, que você falou, pô, vou começar a trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, porque é muito dessa visão da vida empreendedora, sempre tem o day one que todo mundo fala, né, um dia que você decide fazer alguma coisa. Sim, Stefano foi assim, ó. Eu não queria parar de trabalhar nunca, né? E como é que eu ia trabalhar, tipo, numa empresa e eu sabia que eu queria criar meus filhos? Eu falo criar, que é educar, que é cuidar, né? Então, eu gostava muito de planta e a minha mãe adorava planta. A minha mãe tinha paixão por planta. E aí eu conversei com ela e o Carlos sempre deu muita força nesse sentido, porque eu já tinha entendido que a minha vida ia ser muito eu com as crianças, porque no princípio, como ele vendia sapato e ele estava indo muito bem financeiramente, porque ele era um excelente representante comercial, eu não queria ficar em casa. Então, eu decidi abrir essa floricultura para fazer coisas, no caso, para eu e minha mãe se ocupar, aonde que eu podia cuidar dos meus filhos, dos dois, né, no caso, e unir o útil ao agradável. E eu adorava, aquilo faz parte daquele esforço, tu entendeu? De não ficar sem fazer nada. Porque eu nunca me vi uma pessoa sem fazer nada. Se eu ficasse 1 ou 2 dias em casa, mesmo que fosse cuidando de filho, fazendo o serviço da casa, eu me sentia inútil. Porque a minha vida sempre foi fazendo alguma coisa. Eu e o Nick, eu lembro da nossa infância, quando a gente ia lá na casa da avó, a gente logo ia naquelas plantinhas ali do lado do cachorrinho da Chica, lembra que tinha Chica? Mas ele Sim, do lado da Chica que tinha aquelas plantinhas que tu toca e elas dormem, assim, não sei como é que é o nome sim, daquela os planta. dorme-dorme, os dorminhoco. A gente tocava, de maior diversão, a gente ali tocava, daí elas tudo dormiam, assim, elas fechavam. Daí ficava eu e ele parado olhando para elas abriam, a gente ia lá, tocava de novo. Ficava assim, os dois, um cara de tonto olhando para as plantas. A minha mãe foi a minha heroína. A minha mãe foi a pessoa que pilhou nós 4 mulheres a ir para frente na vida, porque ela era o nosso exemplo, né? E quando eu falei para ela em fazer floricultura, em abrir a floricultura, ela logo disse: conta comigo. Para ela não foi fácil, porque ela teve que enfrentar. O meu pai era muito enérgico, meu pai queria a comida na mesa na hora certa,
né? E às vezes não dava, tinha cliente para atender, e ela enfrentou muita batalha, assim, com meu pai, nesse sentido de... Ela se incomodou bastante, porque ele não queria que ela tivesse aberto isso, sabe? Então foi bem difícil, assim, né? Alguns irmãos também não concordavam, né? Mas a gente passou isso tudo, a gente passou, para minha mãe foi bom, para mim foi bom, foi um aprendizado, tanto que quando eu saí da floricultura, eu deixei ela para a mãe, assim, no sentido de deixei o prédio assim montado, era muito simples, era uma coisa bem rústica, e ela foi vendendo ainda muitas coisas, ela tinha muita cliente, a minha mãe tinha um carisma fantástico de conversar com as pessoas, eu sempre dizia que ela tinha que ter sido psicóloga, porque iam pessoas lá comprar planta mais para conversar com ela do que para comprar, né? Porque ela ajudava muitas pessoas, ela fazia muito chá terapêutico, chás para ajudar as pessoas a... Assim, ela acreditava muito nisso, né? Então, foi uma espécie de curandeira de mente, assim. Ô, mãe, tá, não querendo falar agora, porque a próxima parte é inevitável que seja a Cátia Calçados, mas então pulando a Cátia Calçados. Agora que já virou a avó do Jota, depois tu fala um pouco de vida Cátia Calçados, assim, como é que foi tudo. Mas agora que já virou a avó do Jota, como é que tá a avó crossfitter do Jota? Como é que foi começar a se cuidar com a saúde? Como é que tá sendo cuidar do netinho? Nos conta esses dois enredos antes da gente passar para a loja, até para a gente já tem um bom tempo aí. Gente, assim, ó, antes de passar para a loja, eu quero deixar bem claro para vocês, como tudo na minha vida, eu sempre me esforcei muito, então, a história da loja que o Xixa fala é bem difícil de desvincular, porque são 32 anos, né, ou 33 que seja, então é muito difícil, tu não consegue desvincular. Eu sou uma pessoa eu fui uma pessoa que entrava às 8 da manhã e saía na finaleira do dia. Passado isso, eu tive mais o Fernando Henrique e o Carlos Vinícius. Quando eu tive esses dois últimos filhos, eu já passei a ter uma pessoa na minha casa que me ajudava muito com os meus filhos. Uma pessoa que eu tenho no ápice do pedestal, que foi a minha secretária, que trabalhou que está ainda na família hoje, mas não comigo, está com o Carlos, há 32 anos. E essa pessoa me ajudou muito. Nós somos uma ajudando a outra mutuamente. Porque quando eu engravidei do Carlos Vinícius, o Xixa aí, ela chegou para mim e disse, eu estava grávida de 5 meses, e ela disse, Cate, eu também estou grávida. Então eu pensei, meu Deus, como é que a gente vai cuidar das crianças? E aí eu falei para ela, a gente vai ter que se ajudar de novo, né? E o que aconteceu? Ela teve o filho dela e veio logo depois ficar comigo, e eu amamentava o Xixa, e ela teve dificuldade de amamentar o filho dela, e por 6 meses eu amamentei o filho dela. Então eu amamentei os meus 4 e mais o filho dela. O filho dela ficou conosco durante 6 meses, enquanto que ele era bebê. Ela vinha de manhã e ia embora de noite, e daí eu já podia ir para a loja trabalhar confortavelmente, e ela me ligava, pode vir que eles estão com fome. Aí eu dava um peito para um e um peito para outro, assim, sabe? E foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. E voltando, Xixa, a como ser uma avó crossfit com 48 anos, eu nunca fazia academia, eu nunca fiz nada na vida, eu realmente me dedicava muito para o trabalho e era mãe. E aí o que aconteceu? Me deu um probleminha de pressão e o meu cardiologista falou, você precisa 1 hora por dia tirar para sua vida e caminhar. E eu comecei a caminhar só 1 hora por dia, levando os tênis para a loja, e quando dava uma brecha, eu dava minha caminhada. Aí os filhos começaram, mãe, caminha 5 minutos e corre 5 minutos. Vai fazer um bem enorme para ti, assim tu tá mais tempo fazendo o teu exercício, mas tu também tá dentro da loja. E eu encarei isso, como tudo na minha vida, peitei e fiz. E os guris começaram a me inscrever em rústicas junto com eles. E aí eu comecei, eles nunca me perguntaram, tu quer correr 3 quilômetros, 2? Eles já me botaram no 5 direto. E como tudo que eu peitei na vida, eu não fui para correr 5 quilômetros, eu fui para ganhar a corrida. E isso me levou a muitos pódios. Eu ganhava sempre por causa da minha idade, eu sempre tirava o primeiro, o segundo lugar, por quê? Tem poucas pessoas da minha idade que correm. Então, quando eu corria pelo Sesc, agora por causa da pandemia parou um pouco, mas eu não paro de correr. O que eu gosto de fazer é correr. Com a corrida, surgiu a necessidade de fazer um exercício à parte. Eu era uma pessoa que eu odiava academia.
E aí eu entrei para academia e eu comecei a fazer funcional, que eu faço até hoje. Eu vou das 7 às 8 da manhã para o funcional. Deu para perceber que os meus horários são todos extra trabalho, extra horário de trabalho. Isso é uma coisa sem salão. Eu marco salão de beleza, eu marco cedo ou marco depois do horário. Eu não costumo marcar no horário, mesmo que eu estou aposentada, que eu não estou mais tanto presente na minha empresa, porque eu acredito hoje que é um direito que eu me dei. Eu tive o João Pedro, o meu neto, ele vai fazer 1 ano agora, dia 2 de outubro, e eu entendo que com 60 anos de idade que eu fiz, é uma alegria enorme poder ficar com essa criança por um dia. E assim que dá uma brecha, que eles dizem, mãe, deu uma folguinha, tu quer ficar com ele por 2 horas? Lá estou eu. Porque para mim é um amor com doce, com doçura. É um amor onde os pais cuidam na doença e eu cuido na alegria. Eu proporciono, eu adoro dar papinha para ele, eu adoro dar banho nele. E é uma coisa que eu estou curtindo muito. Então, antes, gente, quando eu ficava em casa e eu tinha necessidade de não poder ir para o trabalho, era um sentimento de culpa que eu tinha em casa. Hoje eu não tenho mais o sentimento de culpa, porque eu estou com o João Pedro, o que eu estou fazendo outra coisa. Minha vida deu um giro muito grande, mas seria isso, eu não sei. O que eu queria comentar disso é que é muito interessante, porque a maior parte das pessoas pensa assim, eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha casa, a pessoa ficou grávida junto comigo, eu vou ter que arranjar outra pessoa. E isso em nenhum momento passou pela Kate, né? A Kate trouxe, tá, como é que a gente vai fazer agora? E juntou isso na família. E o que eu acho muito legal da Kate, assim, que eu vejo muito no meu pai também, é que para eles, meu pai falava assim, cara, eu não tinha opção, não é assim, eu vou fazer dar certo, eu quero chegar em primeiro na corrida, eu vou fazer o meu trabalho na hora certinho, o almoço na hora certinho. Então, é mais da persistência e da disciplina do que ter um day one, sabe? Eu acho que o day one foi desde que eles tinham 5 anos, de que tinham que batalhar pelas coisas deles e conciliar tudo. Então, eu queria dizer, Kate, que eu te admiro muito. E toda essa tua persistência, assim, que eu vejo nos meninos, eu acho muito legal, toda a história, assim. E a tua vontade de sempre melhorar tudo para todo mundo e pensar em grupo, porque tu poderia ter sido uma esposa, agora eu vou ficar em casa, vou cuidar dos filhos e deixar assim, né? Ou vou pegar mais uma pessoa para me ajudar quando a Rose sair, ou vou passar o dia na academia, mas também vou fazer uma coisa mais light, mas não. Tu foi lá, trabalhou, chamou a Rose, queria chegar no pódio na corrida, e isso eu acho sensacional. Tem uma coisa que uma vez a Zero Hora veio fazer uma entrevista na nossa casa, porque teve uma novela que era As Quatro Filhas ou As Quatro Irmãs, uma coisa, e eles queriam achar famílias de quantidade, que isso é muito raro hoje. Então eles fizeram um caderno Dona, Xixa, tu me corrige se eu não falar certo, entrevistaram 3 ou 4 famílias em quantidade, eles vieram na nossa casa e queriam que eu contasse um pouquinho a história, eu, Carlos e os 4 filhos. E foi bem bacana. Só que eu pedi, quando eles foram bater a foto, para colocar a Rose junto. Porque se eu não tivesse a Rose, eu não seria a Kate. A Kate Calçados, ela existe porque eu tive um ponto de apoio muito grande. O Carlos, sem comentário nenhum, uma pessoa extremamente trabalhadora, responsável, muito negociador, sempre negociando com os fornecedores e buscando o melhor para a Kate Calçados, fazendo assim um RH do jeito dele, doidão, mas do jeito dele, assim, fazendo um RH com os fornecedores, né? E a gente junto nessa batalha toda aí, que não é fácil, que não foi fácil. Teve uma pessoa que disse assim para mim há um tempo atrás: Kate, vocês foram heróis de manter a empresa de vocês até hoje. Claro que com a pandemia todo mundo fraquejou um pouco, mas de conseguir uma empresa familiar e seguir com ela. Vocês foram heróis, né? Se a gente está enfrentando a batalha hoje da pandemia, de ter que fechar 2 lojas e coisas assim, e diminuir o quadro de funcionários, não foi uma escolha nossa. Foi a situação que levou. Ei, mãe, Mas deixa eu valorizar as pessoas que trabalham contigo. Eu sempre fui uma pessoa, Stefano, Laura e Xixa, que eu faço questão de participar das entrevistas, de contratar a minha equipe. Por quê?
eu não aceito entrar dentro da minha empresa e não conhecer quem está lá. Então, as pessoas que estão comigo há muitos anos dizem, nossa, foi tu que me entrevistou, nossa, eu cumprimento a todos. Agora, por causa da pandemia, a gente evita de se aproximar. Ontem eu cheguei na loja de Capão e realmente eu estava com saudade de todo mundo, que a praia é a loja que eu menos venho, né? E eu fui pedir licença para abraçar todos eles, porque eu estava com muita saudade. Porque o jeito que a gente lida é muito família, né? O nosso sistema de loja. E já entrei de novo, né, Xixa? Já não estou mais falando. Não, eu queria. Antes, porque já vai continuar, então, não querendo. Vamos tocar a parte 2 agora, que vai ser da loja. Só queria te dizer que tu esqueceu da foto, quando a gente tirou da família inteira pro Zero Hora, no Dona lá, que o Charlie também estava junto na foto. Ah, o papagaio. Ele estava junto na foto e tu não lembrou de comentar que ele estava junto. E cada um da foto, cada filho estava com um ovo de avestruz, porque nós tinha avestruz na chácara, e daí um casal de avestruz, então a gente colhia ovos de avestruz. Então, nesta foto, os guris estavam com ovos de avestruz e o Charlie estava junto. A Rose comentou que cada ovo de avestruz dava para fazer 2 bolos de chocolate. Cada ovo dava 2 bolos de chocolate. Daí era 4 ovos, deu muito bolo de chocolate ali. Mas vamos lá, Coro. Agora tu vai Xixa, sabe o que eu ia comentar rapidinho, só antes até de continuar falando da história? Eu tô ouvindo, e por indicação sua, inclusive, o pessoal do Zero Hora tá fazendo uma série especial, do Zero Hora não, do Zero ao Topo, tá fazendo uma série especial sobre o Magalu, sobre todo o processo de fundação, aí da passagem da Luísa para a Luísa Helena, e da Luísa Helena para o Frederico. É muito engraçado ver aspectos na história da Cate, que eu também vi na história da Luísa Helena e da Luísa, porque é muito essa coisa de família mesmo, é um negócio de família e todo mundo junto, um trabalho ali o tempo todo, essa disciplina que você falou, tinha muito na Luísa número 1 ali, que até quando eles contam a história, que ela realmente ela tinha até uma passagem secreta da casa dela para a loja, então ela estava toda hora ali na loja, ela treinava os funcionários diretamente, isso que você falou, de fazer as entrevistas, eles também falam que, assim, ela fazia questão de conhecer todo mundo que era contratado, atuar diretamente no treinamento, porque é a cultura do dono, né, que a gente ouve tanto falar, como a gente desperta a cultura do dono, cultura da família nas pessoas, e no fundo é isso, é conhecendo a pessoa mesmo. Então é muito interessante fazer um paralelo com as histórias mesmo. Nossa, tô amando, sensacional. Mas pode começar agora, Catarina Lúcia. Quando a gente tem... Quem vai? Quando a gente tem empresa, quando a gente entende que a empresa é a cara de quem trabalha nela, a gente pensa assim. Então, eu tenho certeza que os meus 4 filhos lembram das noites que eu passei em casa, fazendo sanduíche, fazendo enroladinho de massa de pastel com salsicha no meio, e indo de manhã cedo, às 6 horas da manhã, para cada filial, oferecer o café da manhã, levava nas térmicas o café e fazia as reuniões com uma equipe de funcionários em cada cidade. Eu tinha muito orgulho de fazer isso, sabe por quê? Porque eles entendiam a minha linguagem. Muitas vezes, Stefano, tem uma grande rede aqui do Sul, que eu não vou dizer o nome, que até hoje está passando por algumas dificuldades, que como todo mundo está passando, que quando o funcionário saía da CAT, ia trabalhar nessa rede, uma rede de 200 e poucas lojas, era muito orgulho. Então, eles não passavam pelo trainee, eles não precisavam passar pelo trainee. Trabalhou na CAT, já pode vir direto. A única política que existe, diferente da CAT, é que a CAT ensina a abordar o cliente quando ele entra na porta. E nós temos uma linha imaginária. A política dessa empresa era uma linha imaginária, que o funcionário tinha que ficar parado atrás da linha e respeitar a entrada do cliente. Mas para mim, a minha concepção, dar o bom dia ou dar a boa tarde, e se fazer mostrar que a pessoa que está ali é importante, e depois se afastar, eu penso dessa forma. Então, os meus funcionários vinham me contar isso depois. Cátia, a gente entrou lá, a gente achou que ia passar por todo o processo de trainee, não precisou, porque nós éramos funcionários da Cátia Calçados. E isso, para mim, eu tinha muito orgulho. Eu sempre achei que eu ensino os meus funcionários e eles vão subindo de patamar, né? E cada degrau que eles vão galgar na vida deles, eu participei. E hoje, quando eu encontro essas pessoas,
muitas e muitas pessoas, eu tive orgulho de trabalhar na Cátia Calçados. Eu tive orgulho de aprender contigo. Como foi bom, porque tu sempre nos deu valor, sabe? E isso é verdade. Claro que toda empresa vai ter exceções, sempre vai ter exceções, mas é uma forma com que eu continuei e segui minhas empresas assim, querendo as pessoas muito próximas de mim no bom sentido, próximas e ao mesmo tempo sendo profissionais, fazendo a parte deles e eu fazendo a minha, com muito Sim, respeito. Catarina. Agora começa do início, começa lá da história da cortina que eu te cortei antes. Foi teu início nas lojas de calçados. Aí tu emenda Bom, tudo que tu quiser isso, o meu comentar de início, filho, meu de não início nas filho. lojas da Cátia Calçados, em 87, eu tive o Luiz Paulo. Em 87 surgiu essa oportunidade. O Luiz Paulo tinha em torno de 6 meses, né, quando aconteceu esse fato. Então, a gente pegou sócios e a gente não mexeu no nome da loja, era Queca Calçados, era na Magalhães Calvé, na parte de baixo. Tu descia umas escadinhas, era no Centro Comercial Adams. Ali a gente teve sócios, o Carlos continuava vendendo sapato, ganhando uma grana muito boa, e aí a gente começou ali, a gente ficou ali uns 2 anos com a minha sócia, e eu acho que a gente tinha 2 funcionárias, e houve formas diferentes de pensar, no fim a gente acabou terminando com a sociedade, e segui eu, tocando as lojas, e com os filhos, como eu falei para vocês, né, com os 2, e com 2 funcionárias. Surgiu uma oportunidade de nós subir a quadra, de comprar uma loja em cima. Só que essa oportunidade surgiu e ela era algo que era impossível, porque não tinha dinheiro para comprar a parte de cima do sócio, né? No caso, o cara queria um valor muito alto. Era a antiga calçado San Remo. Não é que ele queria um valor alto, é que a quadra de cima era muito valorizada, porque na época Novo Hamburgo era a capital nacional do calçado, e era mesmo, e recebia muito ônibus de turista. Passava de 10 a 12 ônibus de turista, e eles iam só na quadra de cima, eles não desciam. Então, o meu grande sonho era subir para a quadra de cima. Então, eu conversei com o Carlos, e a gente marcou uma reunião com o proprietário de cima, que a gente não conhecia, e, a princípio, o contato foi comigo e com o Carlos, e ele falou assim, eu gostei muito de vocês, mas, Kátia, eu gostei muito de ti, e eu vou te apresentar para minha esposa e vamos tentar ver o que ela acha. Fomos na casa deles um domingo, que eles tinham uma casa aqui num condomínio na praia, e eu conheci a esposa dele. E daí, na segunda-feira, ele me ligou e disse, ela foi com a tua cara, ela te achou muito gente boa, e nós vamos ser sócios. Vocês têm noção do que é isso, gente? O cara tinha uma loja top, cobiçada. Nós não tínhamos, Carlos e Cátia, dinheiro para comprar toda a loja. Então, ele ofereceu à sociedade. E a gente comprou. E ali, para mim, foi o pontapé inicial, porque ali eu deparei com crediário, que na época não existia na loja de baixo, e comecei a gente pegou uma loja com um fichário muito grande de crediário, e eu aprendi muito com os funcionários e com ele, né? E chegou um dia que eu nunca vou me esquecer disso, que ele veio da praia de bermudinha, e eu estava no chão, limpando o piso, passando um pano no chão, e ele olhou para mim e disse assim, Alemoa, não vai dar certo nós dois. Tu trabalha demais, tu te arrebenta muito, e eu tô curtindo a vida, Alemoa, não vai dar certo. E ele começou a falar isso seguido, ele começava a falar isso seguido. E eu pensava, como é que eu vou fazer? Eu não tenho grana para comprar. Quantos anos ele tinha, mãe? E Hã? tu, quantos anos vocês tinham nessa época, ele e tu, qual que era a diferença de idade? Olha, Xixa, quando eu ganhei você, eu tinha 27 anos. Talvez ele tinha uns 47. Ele já é falecido. Então, Xixa, aquela força, aquela garra de vontade de vencer que eu sempre tive, que vocês sabem que eu sempre tive, eu conversei muito com o Carlos, e o Carlos, sigo dizendo, ganhava muito bem, sendo representante comercial, porque o bicho trabalhava feito um louco. Ele disse, Cátia, quem sabe vamos fazer uma proposta e vamos comprar outra parte dele. Gente, não fazia um ano que nós era sócio.
Mas os ônibus de turismo, os guias, todos tinham o meu telefone. Eles diziam, nós estamos subindo a serra e domingo a gente vai passar aí. Ou na segunda de manhã, cedinho, a gente vai passar aí. Segunda de manhã, 8 horas, eu estava abrindo a loja, botando os ônibus para dentro e atendia eles. Isso eu não fiz uma, eu fiz mais de 300 vezes. Eu tinha funcionários que eu dava folgas, eles vinham, me ajudavam, era 2 ou 3, mas eu peitava, eu vendia roupa de couro. Às vezes eu não tinha a roupa ali, eles compravam a roupa que eu estava vestindo. Eu dizia, não, eu não tenho isso aqui disponível, não, eu quero a tua. Ou muitas vezes eu estava com calçado no pé, que eu recém tinha pego, mas eu gostei desse, mas eu não tenho mais o teu número, mas eu quero este. Eu não estou mentindo. Um comentário aqui, né? A Kate posta uma foto no Facebook, ela tem 500 comentários na foto. A Kate, se tivesse toda essa força da rede social na época dela, ela teria sido uma digital influencer, com certeza, não tenho dúvida, porque as pessoas realmente querem usar o que ela tá usando, querem conversar, assim. Eu falei, a Kate, vereadora, ela é uma digital influencer, né? prefeita, ela no ia... momento, ela Até no início do ano passado, eu não quero me confundir, se foi, eu não lembro agora. Teve votação para prefeito em 2020, né? A prefeita de Novo Hamburgo, através de uma secretária, me chamou para ser vereadora na cidade. Só que tem um porém, eu não nasci para ser política. Eu não sei lidar com a política. Eu me magoo com coisas que eu escuto, e quando você é político, você tem que ter uma peneira. E essa peneira, na minha vida, ela não existe. Então, eu expliquei, agradeci muito a oportunidade. Inclusive, eu tenho até hoje, assim, a mensagem dizendo, você vai ser a nossa futura... Tipo, citar o nome de uma em Porto Alegre ali, que era uma lojista, que deu muito certo e tal, que hoje eu acho que é deputada, não sei. E eu disse, não, eu não nasci para ser política. Mas voltando para a história da Cátia Calçados, então a gente comprou a parte do sócio, em maio de 89, ali passou 87, 88, deu um ano, assim. Em maio de 89, a gente conseguiu fazer toda a documentação e transformar a Sanremo na razão social Cátia Calçados Limitada. Então, a gente conta a fundação da Cátia Calçados em 89, mas eu comecei como lojista em 87, né? Sempre com a participação do Carlos e sempre com o dom meu de conseguir conciliar, ser mãe, né? Por que eu não coloco muito o Carlos na participação de pai ali, de presença muito, porque ele viajava de segunda a sexta, tocava a vida dele lá fora, buscando a grana e vendendo muito bem, ele sempre teve muito sucesso na venda. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas eu quero esclarecer isso. E eu ficava uma pessoa imprestável quando meus filhos ficavam doentes. Isso era a regra. A minha secretária em casa sabia, quando o filho ficava doente, era só eu que atendia ele. E teve fatos, Stefano, e Laura, e Xixa, aonde que eu estava amamentando Xixa, eu estava com aquela febre que dá, a mastite que dá no seio, eu estava com o Luiz Paulo, doente do pulmão, e com o Fernando, que é o Nick, doente. Então, eu estava com febre, 2 filhos com febre em casa. Então, assim, ó, era punk, sabe? E daí, no outro dia de manhã, tu tinha que estar pronta para ir para o trabalho. E as pessoas me perguntavam, Cátia, como é que tu consegue? Eu não sei. Eu sei dizer que dava muito certo. Eu não me arrependo de nada. Eu faria tudo de novo, tudo de novo. A única coisa que eu acho que aconteceria nos dias de hoje é que é muito forte hoje uma criança. Eu tenho uma conhecida minha que ligou para o conselho tutelar dizendo que a avó dela não estava tratando bem ela, porque a avó dela não permitiu com que ela saísse com 12 anos de idade para um lugar tal de noite. Então, eu acho isso muito engraçado, que eu acho que, de repente, eu, levando os meus filhos para a loja e amamentando eles dentro da loja, hoje talvez não seria mais permitido, né? Eu não sei como é que está a lei de conselho tutelar e isso, mas os meus filhos tiveram uma criação, assim, uma educação dentro do que eu fui de possível dar, eu e o Carlos, e todos eles são pessoas maravilhosas, sou suspeita em falar porque sou mãe, batalhei muito para todos eles ter o curso de inglês. Eu queria muito que todos falassem inglês. A história do curso de inglês é maravilhosa.
Conta um pouco aí, Xixa. Não, mas conta qual foi o momento, qual o nome era da loja e Vigocate a partir de que momento, quando vocês compraram a sociedade, que Vigocate Calçados? Assim, ó, na época, era muito difícil você achar um nome que já não existia no mercado, né? Então, era a loja isso. E na Magalhães Calveste usava muito nome de pessoa. Tinha muito nome de mulher, assim, das donas, né? E daí foi o Carlos que falou, vamos botar Cate. Nem deve existir Cate, porque o meu nome é Catarina, mas desde que eu me conheci por gente, tanto na família, na minha mãe sempre me chamava de Cate. Era em alemão, era Kate. Então, eles sempre me chamaram, eu sempre tive esse apelido. Aí o Carlos e eu conversando, então vamos botar Cate, que esse nome talvez não tenha, e não tinha mesmo. E aí existe algo assim, Xixa, que foi muito forte entre nós, assim, como eu sempre fui o braço de pegar junto e trabalhar muito, e o Carlos sempre teve o pensamento para frente, e eu sempre puxando e botando os pés no chão, assim que eu coordeno nós dois. Nós chegamos a ter 14 lojas. Eu vou frisar para vocês. Nós chegamos a ter 4 em Novo Hamburgo, tipo Menescal, Caroline, Voyage, Cate, Queca, né? Aí depois a gente teve Novo Hamburgo, aí Campo Bom, aí São Leopoldo, aí Porto Alegre, aí Canoas, aí Caxias do Sul. Cate, está com a mão em cima do microfone do celular, eu acho. Aí, isso. A gente teve muitas filiais. E era assim, o Carlos ia lá, negociava o ponto, a abertura da loja e tudo, e quem montava a loja, quem fazia tudo, quem organizava, era a Cate. Caxias do Sul, gente, quando nós abrimos uma filial, deu tão certo. Eu morei durante 2 semanas em cima da loja. Eu só fui embora sábado e domingo para ver as crianças, mas eu dormia num colchão no chão. Eu passei cera na loja de Caxias do Sul, no chão, na noite, e passava em ceradeira. E aí, no dia que eu abri a loja, veio o Sindicato dos Empregados e falou: a gente ficou sabendo que a senhora passou cera, ilustrou. Eu disse sim, fui eu mesma que fiz. Mas assim, ó, isso eram questões do Sindicato de Caxias do Sul, sempre foi muito forte. Graças a Deus eu nunca tive problema. E a gente sempre entrou num entendimento, né? Caxias do Sul foi uma cidade maravilhosa, foi um grande aprendizado para mim. A gente chegou a ter loja na Sinimbu, era do lado do Centro Comercial Triqueza e em frente ao Prata Vieira, durante 9 anos, por insistência minha. Só eu que subia da família, os filhos eram pequenos, mas sempre foi assim. O Carlos tinha ideia, criava a loja e a Cátia ia lá. Então, tinha muitas vezes que eu tentava não abrir as filiais, porque era muito difícil tu tocar filiais distantes, né? E depois... Cátia, e como é que era, assim, porque eu vejo, tem vários exemplos, assim, de casais que têm um negócio e eles acabam se separando, ou fecha o negócio, ou separa, ou um sai. Como é que era a relação de... Vocês falavam 100% do trabalho, ou falavam da família no trabalho? Existia alguma coisa assim, não vamos falar da família agora, ou não vamos falar de trabalho agora, ou era tudo junto sempre? Era tudo junto. Por mais bonito que seja, no cartaz está escrito: saia da loja e esqueça dos problemas pessoais. Não fale da loja em casa, era tudo junto, misturado. Esse eu acho que foi um grande erro, né? Uma das partes assim que eu gostaria de ter mudado, de não ter levado os problemas da empresa para os filhos escutarem em casa, né? Mas não tinha jeito, a gente misturava e muitas vezes aconteceram muito desgaste entre eu e o Carlos em função das lojas. Isso não tem como separar, sabe? A gente era marido e mulher, a gente era sócio e a gente era pai e mãe, né? E para todas as pessoas, eu não quero abrir minha vida pessoal aqui, mas eu sempre fui uma pessoa que tudo que foi me proposto, eu abracei, né? Eu nunca fui de dizer não, né? Eu sempre aceitei, abaixei a cabeça e segui. E isso também foram aprendizados que a vida me deu, que me fez Mas aí... até de falar com a gente em casa sobre trabalho, os teus 4 filhos trabalharam na loja durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? Até
Que é esse ano que eu e o Mário Gregório saímos da empresa, né? Então, foi, sei lá, tá com Essas 60. foram algumas divergências no caso do meu Tá sócio. com a mão na frente do microfone de novo. Essas foram algumas divergências no caso do meu sócio. Eu gostaria, porque eu fiz um curso de empresas familiares e sucessões, onde que a gente aprende muito ali. E esse curso me dizia que era bom os filhos terem uma experiência fora, para aprenderem a ter, respeitar horário e respeitar superior, né? E eu não consegui muito esse sucesso. Quem teve a oportunidade de trabalhar fora foi o Marco, né? No começo ali, ele estava pleiteando, ele conseguia a oportunidade de trabalhar fora, não deu muito certo. O meu sócio, ele tinha a ideia de que tu tem o teu negócio, tem que trabalhar dentro do teu negócio e fazer crescer o teu negócio, né? E depois o Xixa também conseguiu uma oportunidade, ele foi trabalhar fora. Ah, mas ele ganhava pouco, foi como estagiário, mas foi uma experiência, não deixou de ser uma experiência. Mas assim, aconteceu que eles voltaram para dentro da empresa e agora, após pandemia, a gente fez uma reunião em família, empresarial no caso, e explicou que as lojas tinham diminuído e que tudo diminuiu e que se tivessem alguns a oportunidade, deveriam sair e buscar a oportunidade na vida deles. E aí saiu o Marco e saiu o Xixa, né? Faz pouco tempo que isso aconteceu, mas hoje continua dentro da empresa o Luiz Paulo, que é o preto, e continua o Nick. E eu e o Kátia, e outra coisa que eu vejo, assim, pelo menos das outras que eu vejo que é diferente de vocês, às vezes tem assim, eu tenho os amigos do meu pai falando para ele, eu tenho 3 filhos e nenhum dos meus filhos quer trabalhar na loja. Como Isso é é que muito foi isso, assim? clássico. Muito Os clássico. 4 querendo o negócio ou foi uma coisa já que também não tinha opção, já estavam lá e tu queria que eles continuassem lá? Não, foi imposto para eles. Foi tipo assim, enquanto tu estiver embaixo do meu telhado comendo a comida que a loja paga, tu vai trabalhar na loja. Tu tá com a mão na frente do microfone de novo, né? Eu não sei onde é que é o microfone, me ensina, por favor. É na parte de baixo, ó, Kátia, aqui ó, o Qual celular. lado? A parte de baixo é aqui, ó. Não pode botar a mão embaixo, assim, ó. Tá, eu tô mudando aqui então, porque eu não tenho mas aquele... a gente avisou, todas as vezes que tu botou a mão na frente, a gente avisou. Tá bom. Só aqui, ó, voltando, eu trabalhei na loja como motorista, como estoquista, como caixa, como vendedor pouquíssimas vezes, mas teve seus momentos de glória com vendas minhas. Financeiro, saque, embalar encomenda para o site, tudo que dá para imaginar no universo. Então, eu sou praticamente o faz tudo, né? Eu não teria essa habilidade medieval. Eu acho que o Stefano está trabalhando comigo, ele deve ter um pouco da noção, assim, do famoso faz tudo e abraça tudo. Eu não teria isso se não fosse trabalhar esse tempo todo, né? Mas eu tive muito mais contato de trabalho mesmo com meus irmãos do que com a mãe ou com o pai, né? Então, como eu sou o mais novo dos 4, eu já peguei muito mais a aprender, tipo, trabalhei muito tempo com um gerente na loja, que inclusive tem 2 gerentes de lojas nossas até hoje, que são meus padrinhos de comunhão, né? Comunhão não, Batismo. De batismo. E é muito difícil fugir nossa existência de loja como pessoa. Atrelada à pessoa, né? Eu sou criado, tipo, eu sempre fui o Xixa da Cate Calçados, né? Sempre foi esse meu nome. Ou então, quando chegava em algum lugar, nos outros gerentes que a gente tem há muito tempo, o pessoal achava que a loja era deles. Eu, não. A Cate, no caso, é a minha mãe, né? Sempre esse era o comentário. Tá, mas o que tu é da Cate Calçados? Eu, cara, Cate é o nome da minha mãe. Daí ele, tá, então tu é. Porque tinha tanto lugar e tanta loja que a galera sempre me coligava. E a gente teve, sabe dizer, mano, qual foi o momento que a gente teve mais funcionário? Eu acho que em números assim, com todas as filiais que nós tínhamos abertas, em torno de 150. Daí, quando a gente começou a fechar lojas e tal, que a gente via que o retorno não estava sendo compensador, porque no meio de tudo isso aconteceram muitas coisas, né? Aconteceram desvio de dinheiro, aconteceram muitos assaltos. A gente, inclusive, num dia de manhã, a gente foi sequestrado. Tipo assim, a gente ficou na mão de bandidos das 5 horas da manhã até às 7 horas da manhã, numa BR-116, ali em Canoas. Nós estávamos andando, o meu motorista, eu, o Carlos e o preto no baú do caminhão, levando mercadoria para a filial de Porto Alegre. E nisso, na BR-116, do nada, atravessou um astro na nossa frente.
nos pegaram e entraram ali em Canoas, ali no Boqueirão, e andamos um pouco, eles tiraram nós de dentro do caminhão, eles queriam a carga do caminhão. Isso uma grande parte das pessoas não conhece. Isso foi em 2006, e para mim foi um momento assim, ó, de fechar Caxias do Sul, porque existia uma época muito forte de roubo de carga, né? E a mentoria desses roubos era na nossa região, então eles conheciam, né, o mentor que roubava as cargas, que intermediava isso, conhecia. Então a gente teve vários assaltos, assim, houve muitas coisas que nos puxaram a acreditar que não valia muito a pena. Chegou ao ponto de eu estar dentro de uma caminhoneta com motorista e com segurança com uma arma no colo. E eu não conseguia mais fazer as coisas. Então, abalou demais psicologicamente. O pior fato para mim foi esse em 2006, esse assalto, que eles ficaram rodando conosco, eu, o Carlos, meu motorista, e o Luiz Paulo atrás. Foi horrível, foram 2 horas e meia na mão deles, e isso vai te desgostando, sabe? Vai te tirando a vontade de seguir. E depois assaltos em lojas com tiroteio, e depois muitas coisas que aconteceram, uma soma de tudo assim, e a gente decidiu então começar a recuar e ficar com tudo na mão que a gente tinha, mas desperdiçar, tanto que eu com 40 anos de idade, eu decidi voltar para a faculdade, eu me permiti o direito de voltar para a faculdade com 40 anos de idade, eu queria terminar o meu curso de administração de empresas, e aí eu fui falar, daí, Cátia, tu não precisa nem fazer vestibular e ainda vai ter cadeiras que tu vai poder aproveitar. Então, eu fazia o matinal, eu estudava de manhã, e eu tive que achar uma pessoa para fazer o meu lugar no financeiro, né? E eu encontrei essa pessoa, trabalhou comigo no financeiro, né? Aí saí, o Carlos sempre insistia muito, tu tem que fazer o que tu faz bem, que é estar dentro das lojas, né? Então, meio que o financeiro ficou assim na mão de outras pessoas, e eu fiquei 2 anos e meio ali, estudando, e num momento dado me caiu a ficha, comecei a prestar atenção em alguma coisa que estava acontecendo dentro do financeiro, comecei a captar algumas coisas, e aí eu descobri o que eu não queria descobrir, eu decidi então que eu tinha que retornar para o financeiro, retornei para o financeiro e disse, jamais eu vou entregar o financeiro para alguém que não seja do meu sangue. E aí foi então uma soma de muitos anos assim que eu fiquei fazendo financeiro da empresa. Nunca me perguntaram o que tu gosta de fazer. Eu fazia o que aparecia pela frente, assim, né? E aí o Luiz Paulo, ele tinha a oportunidade de ser jogador de futebol desde os 7 anos. Ele foi muito batalhador, muito esforçado. E aí quando ele desistiu, ele estava jogando no Grêmio. Quando ele desistiu de ser jogador de futebol, ele tinha 17 anos. Aí eu chamei ele, disse, meu filho, tu podia pegar o financeiro? Aí ele pegou o financeiro. Não estou enxergando o Stefano. Não, ele deve ter fechado a câmera. Pode seguir, pode seguir. Eu não tô... daí assim, ó. Aí o Luiz Paulo veio fazer o financeiro e aí eu consegui respirar aliviada. E do Luiz Paulo, daí o financeiro foi para o Nick, e daí o financeiro foi para o Xixa, e daí depois... Oi. Isso que eu ia te perguntar, como é que foi, assim, porque, né, é difícil tem 6 pessoas da família e os 6 trabalhando lá. Como é que foi essa divisão especial entre os filhos, ou de decidir, fulano vai ganhar tanto, fulano vai fazer o quê, tem promoção, não tem? Como é que era essa divisão? Assim, era por idade dos filhos, era pelo cargo deles? Eu quero comentar em cima da pergunta da Laura, já para te emendar, que tem muitas famílias que também se perdem nisso e não conseguem ajudar muito em montar esse formato. Então, para te entender, assim, tipo, no contexto geral, tanto como funciona na loja, como pode funcionar para outras pessoas também, entendeu? Sim, graduadamente. Porque às vezes eles começam até, os irmãos trabalhando junto, mas se sentem injustiçados por algum motivo, ou não querem fazer aquela função, quer trocar de função com o irmão, e a pessoa sai da empresa com isso. Como é que foi essa organização? Bom, talvez, Laura, como foi graduado a entrada de cada um, não foi num supetão assim, foi talvez um pouco mais fácil. O Marco, quando ele tinha 14 anos, 13, 14 anos, ele já convivia dentro da loja e ele era vendedor. A gente impôs que ele fosse vendedor.
e o Marco passou a ser um vendedor que vendia mais do que os funcionários. E aí o Marco pegou tipo um trauma, assim, sabe? Ele vendia muito bem, e aí os vendedores que eram comissionados começaram a se chatear. Ah, o filho do dono tá ali, tá vendendo. Então o Marco, ele meio que já recuou de cara, eu não quero mais venda. Ele ficou traumatizado com isso. E aí o Marco já foi para a área de compras. Ele comprava a linha esportiva, que era a linha fitness feminina, tênis, essas coisas, tudo foi para o Marco. Quem comprava os calçados feminino, masculino, infantil, era eu e o Carlos. O Carlos sempre organizou e ajustava com os fornecedores. Como eu fazia o financeiro, eu nunca consegui diferenciar o preço do produto com a beleza, entendeu? Eu não sei se eu vou saber me expressar. Eu olhava o produto e eu já via o preço. Aí eu deixava de comprar porque eu misturava os preços. Então, o que eu passei a fazer? Eu combinei com o Carlos o seguinte: eu não quero mais olhar preço, eu quero só ver a beleza do sapato, porque é muito difícil quando tu faz o financeiro saber diferenciar. Por isso que eu sempre digo, o financeiro jamais pode ser comprador. Ele não pode misturar as estações. Então, o que acontecia? Eu fazia o financeiro, até nisso eu fui mágica, graças a Deus eu consegui passar para o preto, aí eu consegui me soltar um pouco mais na compra. Eu conseguia separar a beleza do produto não olhando o preço, né? Aí o Marco, eu ia junto com o Marco comprar toda a linha esportiva, sempre acompanhei ele. Depois, o Marco foi para o site, abriu as lojas virtuais, né, no caso, a primeira, e aí o preto passou o financeiro para o Nick e começou a fazer a parte de compras esportivas, aonde que a gente já começou a perceber o que vendia na loja de esporte, a gente até teve uma loja de surf também, onde era o Marco que comprava, e a gente fechou, enfim, porque a gente não se identificou muito, o prazo do surf, dos fornecedores de surf, ele era muito curto, como a gente vende em 10 vezes, a gente tem que negociar muito prazo com o fornecedor, para poder também ter o prazo de fazer o giro do capital, né? Para ter esse dinheiro para poder pagar duplicatas e fornecedores e tal. Então, o preto já foi para a área de compras também, o preto hoje segue nas compras da linha esportiva e do masculino. O Carlos, por razões particulares que eu não quero falar aqui, tem quase 4 anos que eu não participo mais das compras, né? É uma parte assim que me dói bastante, porque eu sempre gostei das compras. E então hoje eu faço o tipo recursos humanos e estou dentro pelas lojas motivando e conversando e ligando e tal. E eu não sei, Laura, se eu respondi a tua pergunta, mas cada filho graduadamente entrou num setor e foi abraçando a causa, sabe? Não foi assim uma coisa de um soco só, sabe? Eles foram por etapas entrando, fazendo o setor deles. Aí o Nick não passou por dentro da loja, o Nick foi direto para o financeiro. Quanto ao Xixa, todos passaram um pouquinho por esses setores, mas ficaram muito mais no administrativo. E o termo de salário é uma coisa que o Carlos sempre foi de administrar essa parte salarial, ele sempre me consultou e eu concordava com ele. Eu acho que a gente nunca foi muito injusto em termos de salário, até porque a gente fazia reunião com os 4 e os 4 opinavam junto com nós, em questão de salário dos irmãos sempre. Então, acho uma coisa muito bonita entre os meus 4 filhos, que eles sempre se encaixaram muito bem nisso, não é nada forçado. Eles sempre tiveram uma amizade muito linda entre eles como irmãos e como profissional também. Isso é um voto de louvor que eu dou para os 4. Raríssimo isso em empresa familiar, né? A gente, enfim, eu já vi muitos casos de empresas familiares que literalmente precisavam de um family office para fazer as coisas, porque tinha problema entre os irmãos, segunda geração, mas muito, muito legal ver essa relação. E eu acompanhando, trabalhando com o Xixi, eu vejo o carinho que ele tem com os irmãos mesmo, e manter isso mesmo trabalhando junto é realmente muito admirável. Ô, Kátia, o que eu ia te perguntar, até já vou aproveitar essa audiência alta do Ministério Cast para divulgar o podcast da lojinha, lá no Um Case para Chamar de Seu, que é o nosso podcast lá da Anshan, que eu tenho a honra de ser o host. A gente sempre pede para o convidado fazer algo parecido com uma receita de bolo.
Quais foram os ingredientes que foram essenciais aí na sua trajetória e que você acha que quem está ouvindo consegue aplicar também, seja numa empresa, seja se você for dono da empresa, se você não for dono da empresa, seja se você tiver realmente como funcionário, a gente ouve tanto falar de empreendedorismo, e aí eu te passo uma batata quente. Quais são os ingredientes essenciais aí da sua trajetória que você acha que, pô, eu posso anotar aqui no meu caderno agora e eu deveria aplicar na minha carreira também? Eu acho que existe um top 3, mãe. Um top 3, assim, tipo... Fala, Xixi. Um top 3, ele falou. Agarrar com unhas e dentes a oportunidade. Quando o cavalo passa encilhado, pula em cima. Muita força de vontade. Muita força de vontade. Ser apaixonado, dar tudo de ti para fazer aquilo que tu te propôs. Dá o máximo. Eu não entrei para perder, eu entrei para ganhar. E eu vou vencer. Valorizar tudo, as pequenas coisas. Eu vou te dizer uma coisa, Stefano. Varrer as minhas lojas é um ato que as senhoras da limpeza fazem. Mas há muito tempo que tu paga por uma algeminha que vai no sapato, que vai na etiqueta da confecção, tu paga por um alfinete que tu coloca embaixo do sapato. Quando a senhora da limpeza terminava de varrer, que ela botava assim ali, que ia pôr na pazinha, eu ia lá e tirava os clips, os alfinetes, as algeminhas. Meu Deus, Kátia, mas tu é tão picuinha assim. Sim, eu paguei por aquilo ali. Subir nos estoques, as luzes ligadas desnecessariamente, ou uma torneira com água aberta correndo desnecessariamente. Embutir isso na cabeça do teu colaborador, que isso custa dinheiro, era o meu trabalho, é o meu trabalho do dia a dia. E isso eu embuti nos meus gerentes, e eles foram passando para as equipes. Então, a gente tem uma forma de economizar. Isso não é ser picuinha, isso não é ser mesquinho. Tu tem que dar valor pelas coisas que tu adquire. Então, a minha receita é: nunca espera o resultado imediato. Ele sempre vai demorar para vir, mas abraça, te dedica com unhas e dentes pelas oportunidades que te aparecem. Mas como é que as oportunidades aparecem? Elas vão aparecendo. Elas vão aparecendo. Quando surgiu a internet, quando surgiu as lojas virtuais, o Xixa sabe, eles chegavam a dizer: mãe, tu posta demais, mãe, tu posta demais. Gente, a Cátia Calçados tem no Facebook quantos mil seguidores, Xixa? Eu não sei do Facebook, eu sei no Instagram, mas é mais de 30, eu acho. Vocês podem ter certeza que a participação... Eu fiquei muito feliz quando foi abertas as lojas virtuais, porque eu não acreditava que ia dar certo. Eu fiquei feliz com o retorno. Eu cheguei a entrar na Andradas, dentro de uma Renner, e sentada para ver como é que os clientes faziam o self-service, o autoatendimento, porque eu não acreditava que eu tinha que treinar minhas equipes. Falar todos os dias para eles atenderem bem, e numa Renner a pessoa entrava, comprava o sapato, ninguém atendia ela. Para eu começar a entender o que era fazer uma venda virtual, porque eu achava que não ia dar certo. Quando eu comecei a ver que as minhas postagens nas lojas virtuais, de botar um sapato, meu Deus, onde eu encontro? Eu fiquei estarrecida, eu fiquei tão feliz que eu não tinha vontade de parar. E aí os meus filhos começaram: mãe, para, tu tá sendo muito insistente, tu posta 12, 15 coisas por dia. O ideal é 2, mas eu não sabia que o ideal era 2. Eu botava, eu enchia o saco das pessoas. Tem quem gosta e tem quem não gosta, né? Se na época deu certo, deu. Eu fazia, né? Eu fui instruída para não citar nome de empresas aqui, mas tem uma marca que a gente vendia muito bem na loja virtual. E aí um dia o diretor da empresa chegou e disse assim: quem trabalha nas tuas redes sociais de madrugada? Me fez essa pergunta numa feira. Daí eu disse: como assim? Quem é que responde? A gente faz uma publicação da nossa marca no Instagram, no Facebook, e aí alguém da tua empresa entra de madrugada e comenta, e já põe o link para comprar o produto na tua loja. Quem é essa pessoa do marketing? Como é que tu paga ela para ela trabalhar de madrugada? Quem é esse algoritmo? Era eu.
Maravilhoso. Era eu que ficava até as 3 horas da manhã. Eu sabia direitinho quando as marcas postavam, porque a gente trabalha com multimarcas, eles postavam e eu ia lá. Aí o Facebook me castigava, me deixava de castigo. Ele me botava de castigo, ele deixava um tempo fora. Porque não Aí dá eu, para comentar muitas coisas consecutivas que ele acha que tu é um robô, né? Daí ele dava um bloco, daí a minha mãe ficava tomando bloqueio do Facebook por comentar muita publicação. cara, se isso dava resultado, eu não sei, mas que eu vendia. Isso me dava uma alegria que eu vou te contar. Então, E, assim, ó, para quem começa, começa com emoção, não esperando muito no começo. Mas com certeza a época mudou. Mas aonde tu botar o teu carisma, aonde tu tratar as pessoas com respeito, aonde que tu quer que a tua equipe goste de estar onde ela está, vai dar certo, não tem como dar errado. e Não tem também como dar diz errado. que tu foi atrás, né? Eu acho isso é uma ideia assim, tipo, tu comentava no site da marca, porque a marca não vende direto, né? Não vendia, pelo menos antes. Não E aí tu vendia na falava, época. tu encontra isso aqui lá na minha loja. E É, isso aí, tu ir atrás do cliente, né? Não só esperar também, chegar o cliente até te abrir a tua sim. loja e esperar que as coisas aconteçam, né? Aí um E aí cliente Então, depois assim, ó, vendo. Aí depois vai dizer que era uma oportunidade, mas foi uma oportunidade que tu criou, né? Não foi um cavalo que passou na tua frente, tu foi correndo até o cavalo Um pra pular cliente. nele. o engraçado é que as pessoas, na nossa loja virtual, eu empacotava. Eu ia lá, empacotava para fazer entrega. Aí eu fazia um bilhetinho, Laura, com a minha letra. Muito obrigada por ter comprado na Cate Calçados. Espero que você fique satisfeita com a sua compra. Eu assinava. E eu perguntava, Marco, vocês acham que isso é legal fazer? Pode fazer, mãe. Eu fazia, botava os bilhetinhos dentro das caixas. No começo, quem fazia o empacotamento de tudo que ia para virtual, que ia embora, era eu. Eu tenho uma irmã que mora no Mato Grosso do Sul e as vizinhas dela compravam na minha loja virtual. E elas não sabiam que eu era irmã da que morava no Mato Grosso do Sul. Aí um dia eu escrevi para minha irmã, vai, eu botei um bilhetinho assim, mora na rua tal, porque lá é tudo por número as ruas. E daí a minha irmã disse que foi numa festa de CTG e a moça veio falar com ela, disse, eu comprei numa loja e tem o mesmo sobrenome que o teu. E aí a minha irmã disse, é minha irmã. Daí ela mostrou o bilhetinho, ela guardou na carteira dela o bilhetinho. Só fiquei tão orgulhosa da dona, né, fazer o pacote. Quantas entregas eu fiz a pé no meu sistema de correr e caminhar, pegava a sacolinha, ia lá no posto do abacaxi em Novo Hamburgo entregar as compras, e o cara falava assim para mim, pô, eu comprei ontem de noite, agora já está aqui. Tu é a Cate? Sim, eu sou a Cate. Para os nossos clientes entenderem, a gente colocou no site que encomendas em Novo Hamburgo a gente mesmo entregaria, porque a galera, todo mundo trabalha de Novo Hamburgo. Então, se for algum lugar próximo, o cara não precisa pagar o frete, daí aparecer alguém da empresa lá para entregar para ele. E como a dona Catarina ama correr e caminhar, a gente viu o trajeto dela quando entrava no ciclo do trajeto dela de caminhada. A gente, mãe, entrega aí. Ela ia lá, chegaria para os lugares que a gente mandava o endereço, ia entregar, chegava na casa da pessoa, tocava a campainha, ó, tá aqui, ó. Tá aqui a encomenda. E uma pergunta, Kate. Vocês cresceram bastante, fizeram uma empresa sólida, mas também não são só flores, né? Então, a minha pergunta é, o que que tu acha que te impediu de se tornar uma Magalu, por exemplo? Eu não tenho a mente aberta para ter filiais e não ter acesso. Eu entendo que para tu poder fazer isso tem que existir uma organização muito grande. E eu fui muito lesada, teve muito desvio e eu não conseguia administrar isso. Então, na minha concepção, quanto mais filiais eu teria, quanto mais eu crescesse, eu tinha que ter uma estrutura muito forte por trás para poder ter o olho em tudo. E eu não conseguia ter esse olho em tudo. Eu não conseguia. Nós não conseguíamos, nem eu, nem o Carlos. É Então, mais É mais de delegar, assim, né? De é, tu ter alguém treinado e confiar naquilo, né? Não ficar a gente verificando. talvez, por ser uma empresa familiar, faltou muito também uma parte, assim, ó, eu não vou falar da nova geração, a minha cabeça, a cabeça do Carlos, talvez, poderiam ter sido mais abertas para abrir mais o leque, mas eu sempre fui muito pé no chão, talvez eu tenha segurado. O Carlos, quando não existia muita palavra franquia, nós abrimos franquias da Caixa, em Taquari, em Três Coroas,
A gente pegou pessoas que a gente conhecia aqui na praia, a gente pegou pessoas que a gente conhecia e colocou para tocar a Cátia Calçados. Mas a experiência não foi legal. Exato, porque seria legal, né, se tivesse as franquias mesmo, assim, que já tem todo um modelo de negócio, os fornecedores. Eu acho que faltou, assim, sabe, Laura, faltou talvez 20 pessoas de fora, a gente não permitia isso porque a empresa era muito familiar, e talvez até por eu ser mais travada nesse sentido. Eu reconheço que se eu tivesse a cabeça mais aberta, tivesse mais confiança, não tivesse passado os problemas que eu passei, talvez teria, né, seguido, mas... E como é que tu imagina, num futuro distante, assim, daqui a 20 anos a Cátia, quando tiver 100% na mão dos 4 meninos, o que tu acha que tu esperaria que mudasse, o que tu esperaria que ficasse igual? Eu queria que eles sempre ficassem com os pés no chão, para não perder, porque a gente está há 33 anos no mercado, com muita credibilidade com fornecedores, né, com uma clientela muito grande, porque a gente sempre foi muito, assim, pé no chão, sabe, Laura? E eu gostaria que fosse expandido, mas que não contem mais, né, no caso, eu e o Carlos, a gente já está com uma idade e que a gente poderia, de repente, fazer menos. Eu estou fazendo muito menos hoje, eu reconheço isso, mas eu acho que o que eu pude passar da minha experiência, do meu conhecimento, eu passei para os filhos, e eles têm esse aprendizado, e eu gostaria muito que eles tocassem adiante, com a garra, a força de vontade que eu e o Carlos a gente sempre teve, né, o Carlos do jeito dele, eu do meu jeito, e que seja o que Deus quiser, né, mas que eles saibam que com a minha pessoa, com a pessoa do Carlos, eles não vão mais poder contar por muito tempo, né. E mãe, até meio que chegando finalmente, isso aqui já está com 1h30 de episódio, que uma frase tua, assim, o que simbolizou toda a tua história, e como Cátia Calçados, como Catarina, como tudo junto, assim. O que tu tira? Qual que é a frase que simboliza mais a Catarina? O que mais tu leva, assim, como um legado de tudo isso que tu criou, de tudo que tu fez? O que foi um puta aprendizado? Alguma coisa que te represente, assim? Só gratidão. Gratidão a Deus. Faria tudo de novo, mas com a maturidade de hoje, gostaria muito de incluir coisas que talvez eu não estaria passando hoje, né? Mas não é possível. Tu tem que apanhar para aprender, apanhar para aprender. Gratidão a Deus pela família que eu constituí, eu e o Carlos. Gratidão a Deus por tudo que a gente adquiriu, pela equipe de colaboradores que esteve e ainda está com nós até hoje. E eu não me arrependo, assim, de nada. Talvez eu deveria ter sido um pouco mais enérgica, mas não está dentro de mim. Eu sei que eu dei o máximo da minha pessoa, né? Isso eu não me arrependo de nada. E eu só tenho gratidão a Deus por tudo. A frase que eu queria deixar, assim, bendito é: faça tudo o que tu puder fazer e dê o máximo de ti e seja apaixonado pelo que tu faz. Foi assim a minha vida. E uma última frase que eu já ouvi isso num podcast agora, que é mais uma pergunta para ti, que eu acho que eu queria saber tua resposta, mesmo não tendo te falar isso com antecedência. Se tu pudesse chamar qualquer pessoa do que já existiu, que está viva, que está morta, qualquer pessoa, para tomar um café, assim, sentar num barzinho e ficar ali uma tarde inteira conversando com ela, viva ou morta, qual seria e por quê? Por incrível que pareça, a Iride Maria Kaiser. Muitas pessoas poderiam dizer assim, mas a mãe participou de uma parte da minha vida, muito importante, foi ela que me trouxe ao mundo, mas a Iride Maria Kaiser, que é a avó paterna dos meus filhos, ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, muito importante. Ela me ajudou a educar meus filhos, a criar meus filhos, ela me segurou muitas vezes no colo quando eu precisei, muitas vezes eu achava que eu não ia conseguir me erguer, ela vinha lá e dizia, tu vai conseguir. E eu acho que ela me via nela, ou ela via ela em mim, entendeu? Se ela pudesse ser outra pessoa, ela queria, tipo, que eu fosse
ela queria que ela fosse assim, tipo como eu, seguir em frente e ir adiante. Ela sempre me deu muita força. Se eu pudesse escolher uma tarde para ficar com ela, eu gostaria de ficar com ela, porque a gente conversava muito, 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 muito. Ela vinha na minha casa, a gente ia para o meu quarto, a gente deitava na cama e ficava conversando. Horas e horas. E a gente perdeu ela este ano. Dia 26 de março, a gente perdeu ela. Dona Iride. Para o Covid. Mas é isso, né, Catarina? Muito obrigado pelas tuas sábias palavras. Vocês têm mais alguma colocação da Laurinha e do Stefano aí sobre a história da Catarina? Sensacional, uma super história. Fiquei muito, muito feliz de estar neste episódio de família. Sou o braço não da família hoje, mas fiquei muito, muito feliz. Muito legal. Eu adorei ouvir a história, já tinha escutado algumas partes, mas não assim nessa sequência, né? E a Kátia é uma pessoa que eu admiro muito como mulher, como mãe, como esposa e como sogra também, porque eu vejo o quanto que ela sempre também está trazendo as noras para a família dela. E todas, assim, de verdade, Kátia, eu não conheço ninguém, também a pessoa talvez não seja louca de falar isso para mim, que tenha falado um ai da Kátia, sabe? É sempre uma referência, um exemplo. Eu vejo a mãe do Abel, né, a Arlete, falando, poxa, a Kátia para mim era um exemplo. Meus pais conheceram a Kátia e falaram, nossa, a Kátia é uma mulher incrível. E todo mundo que conhece ela é isso, sim. Então, é esse parabéns para ela e que a gente continue sempre assim. E Muito tenho obrigada. certeza que vamos. Eu quero agradecer vocês pela oportunidade, dizer para vocês que é vocês que impulsionam a gente a ser quem a gente é. Todas as pessoas que estão à minha volta e dizer assim, Laura, que eu fui abençoada também por Deus por ter 4 noras maravilhosas. São meninas que fazem meus filhos felizes. Eu espero que meus filhos nunca as decepcionem em sentido de fazerem ela sofrer, porque eu acho que a mulher batalhou para ter o espaço dela, mas eu não quero nunca assim igualar ao homem. Eu acho que a gente tem que ter o nosso espaço, sim, mas o espaço da mulher, não o espaço do homem. O homem tem o espaço dele e nós temos o nosso, né? Mas quero também agradecer muito porque eu sou o que eu sou, porque eu tenho vocês junto comigo. Stephanie, foi um prazer te conhecer. Obrigado. Prazer o meu. Peraí, antes de acabar tudo, aqui, encerrando a pauta, agora nós temos a parte de dicas. A dica é qualquer coisa aí que tem de filme, de livro, de série, de como fazer o chimarrão, de olhar para o céu e saber se vai chover, qualquer dica que você tiver para dar aqui. E eu gostaria de saber primeiro da dona Catarina Lúcia. Você tem uma dica para os nossos ouvintes essa semana, Catarina? Eu não sei, eu estou muito preocupada com o que eu estou assistindo na atual situação dos jovens cometerem suicídio. Estou bem chocada com algo que eu soube ontem à noite e eu não sabia, e eu acho que as redes sociais, nesse sentido, elas não estão colaborando muito, né? É uma exposição muito grande do corpo perfeito, da pessoa com sucesso, da pessoa... Porque essa minha história, ela não foi só sucesso, ela teve partes muito terríveis, muito difíceis. Então, isso não é vendido uma coisa na internet, onde eu vejo uma jovem que chega para mim e diz assim, eu vou colocar seio, eu vou fazer plástica no nariz, seio não é silicone, eu vou fazer plástica no nariz, e agora eu quero um abdômen perfeito. Eu já vi um abdômen na internet que é assim, gente, pessoas com 20 anos de idade já ajustaram o nariz, já botaram silicone, e agora vão fazer uma correção no abdômen para mostrar que fazem academia todo dia. Então está me preocupando muito isso. E como se fala no Setembro Amarelo, que a gente falou, né? Eu estou muito preocupada com os jovens, com o acesso que eles têm, com a facilidade que eles têm de ver um mundo irreal, que nem tudo é um mar de rosas. A preparação da mente não está muito legal. É isso que eu quero deixar o recado. Então vamos agora para... Tem alguém aí que quer puxar? Vai, Laurinha. Vai para a Laurinha, então. Dica da semana. Então, essa é exatamente a minha dica, Kati, mas sendo um pouco mais específica, assim, se você que está ouvindo está tendo dificuldade para acordar, não está conseguindo dormir direito, está sem fome, ou não tá, ou tá descontando a ansiedade na comida, ou se está percebendo isso sem sentir, mas nas pessoas ao teu redor,
considera fazer terapia e fala pra pessoa assim, poxa, acho que de repente um acompanhamento psicológico poderia te ajudar. Por quê? As pessoas acabam procurando terapia quando já não estão mais levantando da cama, quando já estão obesas, ou quando não tá mais dormindo, já tomou tudo que é remédio para dormir, já leu todos os livros de autoajuda possível. Mas é assim, não deixa chegar num ponto de procurar terapia que tu já tá ferrado, sabe? Se tu sentiu que tu já não tá muito bem, procura porque ajuda. E terapia é diferente de conversar com amigos, é diferente de conversar com a família, porque é uma pessoa, é um profissional que estudou muito para aquilo e que tá tendo uma visão de fora e pode te ajudar. E também não vai ser imediato, vai ser uma forma gradual. Não vai fazer uma sessão, um mês e achar que vai estar ok, porque não vai. Então, essa seria a minha dica também pro Setembro Amarelo. Agora vamos de Stefano. Stefano, dá teu Bora, não. aí, voa. Vou ecoar um pouco da dica da Kati e da Laura, mas acho que, além disso, fique muito atento aos seus amigos. Acho que isso é um ponto muito importante. As pessoas dão sinais quando elas estão em situações mais complicadas emocionalmente, então fica muito atento aos seus amigos. Terapia, acho que eu não preciso nem dizer, faço faz 7, 8 anos já, e sou muito feliz por fazer, acho que é algo que sempre me ajudou. E aí, indo um pouco mais para outro lado, completamente diferente aí das dicas do Setembro Amarelo, eu queria indicar uma conta no Instagram, que é a Leandro _Assis _Ilustra. Eu descobri essa conta recentemente. O Leandro, ele faz histórias em quadrinhos, e ele está fazendo histórias em quadrinhos contando um pouco sobre essa tradicional família brasileira da qual a gente não se orgulha. A história que ele está contando é do Santos, que ele até chama uma tira de ódio e não uma tira de humor, em que ele fala exatamente, conta a história de uma tradicional família brasileira que é hétero branca, que tem o quartinho da empregada e etc. Tudo que a gente não quer ler, é um tapa na cara por quadrinho. Eu nunca tinha seguido algo assim, nunca tinha consumido um conteúdo assim, e fiquei bem feliz por descobrir esse conteúdo. Uma baita dica, é muito legal. Confiram lá. Eu sigo esse cara, deve fazer uns 2 anos já. Eu peguei ele fazendo a outra parte, porque essa do Santos é a série principal dele, e daí quando começou a pandemia, ele fez um spin-off da série principal. Ele pegou uma parte da árvore dos personagens dele, criou assim uma parte pro lado e contou a parte da confinada. E eu me identificava com a moça lá e eu adorava ela. A personagem do desenho, no caso. Né? Aí, mas enfim, excelente dica de todos aqui. Eu tava pensando, eu ia dar uma dica de um filme e depois assim, não, eu ia dar 2 dicas no caso, mas eu vou deixar essa do filme para uma outra hora, deixar ela de reserva. E eu vou usar aqui de dica o podcast, um tal de podcast, um case para chamar de seu, que é do menino Stefano. A lojinha agradece. Ouviu Transcendemos, o nome da empresa é Transcendemos, né? Aí da Gabriela, não lembro da Gabriela, Augusto o nome, e conta ali todos os percalços e, enfim, toda a história dela. E eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com isso ainda, porque eu fui criado num meio extremamente... Eu consigo balizar, assim, do meu pai, o meio do meu irmão mais velho, porque quando eu tô com os amigos do meu pai, parece que eu tenho que me portar de um jeito. Quando eu tô com os amigos do meu irmão mais velho, eu tenho que me portar de outro jeito. Quando eu tô com os amigos do meu irmão, que não é tão mais velho, é outro jeito. Porque eu não consigo mais me enquadrar em nenhum deles. Parece que quando eu chego, eu sempre sou meio com alienígena. Os caras, tu usa roupa estampada, tu não pensa que nem a gente, tu não pode ficar aqui. Tipo, eles não falam isso, né? Mas parece que é. E quando eu vi a história do podcast, tu consegue se identificar. Tipo, eu sou um homem branco, então eu não tenho problema nenhum. Mas eu vejo a dificuldade que as outras pessoas passam e se colocar no lugar delas, nem que seja por 1h30 de podcast, tu toma ali uns tapas na cara violentos. E é muito bom, né? Ouvir histórias assim que fazem tua ficha cair muito mais. Eu até perguntei pro Stefano que o LinkedIn liberou botar os pronomes, e eu, para ser bem sincero, eu nunca tinha entendido o que era isso, eu nunca entendi exatamente como que funcionava, o que significava isso. E ali eles gastaram um tempinho para explicar o que era isso, e eu achava que era uma forçaçãozinha de barra botar os meus pronomes, porque eu vi um pessoal botando, eu falei, tipo, vocês sabem o que significa isso de fato. E daí ali no podcast ele comenta que, tipo, cara, né, o quanto mais gente colocar, mais a causa está apoiando, querendo ou não. Então eu vou fazer questão de botar os meus pronomes no LinkedIn, e fazer isso, quanto mais longe isso chegar, melhor, né? Porque daí
Se a pessoa ler aquilo ali, tentar pelo menos entender o que é aquilo ali, já demos um bom passo adiante. Uma coisa que eles falam muito ali é sobre aliados. É um ponto muito importante para... Stefano deu uma travada para mim. Deu uma travada. Travou, Bem na hora que ele falou de aliados. Não sei se está nos ouvindo aí, Stefano, mas deu uma travada fenomenal agora. Não vai ser lá. Não está te ouvindo. Aos 49 do segundo tempo, ele deu. Bom, tá, então enquanto o Stefano volta ali, eu acho que dando um spoiler do podcast, e o que eles falam muito as pessoas ficam meio assim de falar porque vão desagradar as outras pessoas ou porque não tem lugar de fala, mas é importante a gente se posicionar, sabe? Seja no grupo de amigos dos nossos pais de 60 anos, seja no grupo do teu irmão, e fala assim, poxa, eu não acho legal essa piada. Ou fala assim, eu não consigo achar graça disso. Esses dias a gente tava lá na casa do Abel até e falei, eu não consigo achar graça dessa piada. Então, é se posicionar e respeitar as pessoas. É o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo. Concordo. O Stefano me avisou aqui que caiu, então já vamos finalizar aqui, que já estamos nos finalmente. Muito obrigado, Catarina, por tudo. Eu que agradeço a oportunidade. Stefano, no além aí, nos dando sua voz divina. E Lau por todos os ensinamentos. E foi maravilhoso. Muito obrigada, muita luz. Valeu, e até semana gente. que vem, pessoal. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.